A colonização, a dizimação de povos indígenas e longas ditaduras são algumas das marcas em comum entre os países que constituem a América Latina. Hoje o nosso assunto é a literatura latino-americana. E quem está aqui para falar desse assunto com a gente é o escritor, jornalista e tradutor Éric Nepomuceno. Querido, obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Vamos falar da chamada literatura latino-americana, o que ela é, os autores que a constituem. Vamos... Primeiro, como você entrou nesse universo? Você entrou nesse universo, me parece, ali por 73, você foi a Buenos Aires e se tornou parceiro, passou a trabalhar com o Eduardo Galeano na revista Crises, é isso? É isso. Como funcionou? Como foi essa experiência? Veja, eu fui embora do Brasil em fevereiro, março de 73. Foi uma opção minha. Eu fui porque eu não aguentava mais as O Brasil não estava fácil. O Brasil nunca teve, né? Nunca teve. Bom, houve períodos que sim, mas naquele período não. E vamos lembrar, um tempo que não tinha internet, não tinha chamar por telefone, saía mais caro que atropelar um senador da República, era uma coisa complicada. E eu comecei a descobrir em Buenos Aires uma série de autores que eu nunca tinha ouvido falar. Naquele tempo havia uma série de publicações, revistas literárias. Eu lembro que a editora Brasiliense tinha uma coleção de pequenos livros, chamava Contos Jovens. E eu comecei a traduzir os amigos que eu ia fazendo lá, para que os amigos que eu tinha aqui, para o Brasiliense, para outras revistas, revista Ficção, do Cícero Sandrone, era uma coisa afetiva. Eu queria que os amigos daqui conhecessem os amigos que eu estava fazendo lá. Então foi assim que eu comecei a traduzir. E que amigos eram esses, os de lá? Oswaldo Soriano, Eduardo Galeano, que me adotou como irmão mais jovem. A revista Crises era uma revista literária? A revista Crises era uma revista cultural. Foi a revista cultural mais importante da América Latina no seu tempo e até hoje é uma referência. E você, nessa época que foi para lá, justamente o que a gente conhece como o boom da literatura latino-americana. Não sei se você gosta muito dessa expressão. Não. Provavelmente não, eu quero saber por quê. E caso... Primeiro critique, depois a gente vai para a próxima pergunta. Não, Rafael, é simples. Eu acho que não foi um boom da literatura, foi um boom editorial. Né? Quer dizer, os autores já existiam, todos eles. Esse quinteto fundador, sempre se discute quem é o quinto, né? Mas o Vargas Llosa, o Carlos Fuentes, o Cortázar e o Garcia Marques já existiam. Aí se o quinto é um, é outro... O Rufo, né? O Rufo é bem anterior a isso. O Rufo, ganhou maior repercussão nessa época. Ganhou. E era uma coisa muito interessante, Rafael, a revista Crises, porque Buenos Aires vivia um momento político muito importante, muito interessante, antes da ditadura. E Buenos Aires era um ponto de passagem de todos. E a Crises era um ponto de encontro de todos. A revista funcionava em Buenos Aires, mais ou menos, quer dizer, numa escala menor, mas muito interessante, do que a Casa das Américas funcionou e funciona até hoje em Cuba. Então era muito comum eu chegar lá, o Eduardo me ligava, dá para você dar uma passada aqui hoje à tarde? Eu falei, claro. Alguma coisa? Não, aqui o Mário vai tomar um café, eu queria que você conhecesse. Eu ia, era o Mário Benedetti. Legal. Olha, vamos almoçar com o Augusto depois de amanhã, mas não atrasa. Era o Rua Bastos. Olha, chegou um texto do Carlos, você não quer dar uma olhada? Era o Carlos Fuentes. Mas o que você acha que permitiu esse momento editorial, então? Sim, o que fez com que o mundo abrisse os olhos para essa... Havia uma grande curiosidade na época e, sem dúvida nenhuma, o foco de atração na América Latina desse período foi a Revolução Cubana. Quer dizer, que permitiu que a Europa, sobretudo, enxergasse uma América Latina diferente. E a literatura foi chave para isso, porque eu sempre achei e continuo achando que o que representa um país não é meu passaporte ou seu. O que me representa o meu país, é a nossa cultura. Claro. E no caso da América Hispânica, havia uma confluência muito grande, quer dizer, circulava. Hoje, com a globalização, pasteurizou tudo, mas quando havia uma globalização real,
foram aqueles anos 70, né? Muita gente morava fora, o Garcia Marques, o Vargas Llosa. Quais são os temas que você enxerga em comum nessas vozes, digamos, diversas? Cada um com seu ponto de vista, querendo mostrar uma realidade que nos é, até hoje, roubada, oculta. Há duas coincidências. Uma necessidade de revelar uma realidade oculta e uma necessidade de deixar registro de uma memória que nos é constantemente sabotada. Por exemplo, quando o Garcia Marques escreve 100 Anos de Solidão, ele não está contando uma saga familiar. Não, ele está contando uma saga de uma cultura, de um povo coletivo. Quando o Vargas Llosa escreve La Ciudad y los Perros, ele não está contando a classe média, média alta de Lima, ele está contando a classe média, média alta de todo um continente. Há uns anos atrás, eu participei na Feira do Livro de Bogotá de um diálogo muito interessante com o tradutor do Garcia Marques ao mandarim. E eu perguntei a ele, escuta, como é que você faz, por exemplo, para traduzir goiaba? Como é que você faz? Ele falou, eu lembrava de um fruto que tinha na casa da minha avó, quando eu era menino. E que até hoje, quando eu mordo esse fruto, me vem reminiscências da Espanha, da infância, perdão. Ou seja, é um fato universal. Além de boom, que é um negócio que eu não gosto, uma coisa que me dá urticária é o famoso realismo mágico. Eu já ia te provocar nessa. Essa expressão nunca existiu. Realismo mágico foi, no princípio dos anos 30, na Alemanha, Hitler ali, pré-Hitler, foi uma expressão dada a um movimento de pintores que tentavam fazer um hiperrealismo de denúncia política. Então, era realismo mágico. E na falta do que fazer, quando houve o tal boom, os explicadores do óbvio não tinham óbvio para explicar. Então, sapecaram o negócio de realismo mágico. Eu não me sai do ouvido, da memória, o que o Garcia Marques disse a vida inteira. Não há em nenhuma das minhas linhas escritas uma só que não tenha partido de um ponto da realidade. Ah, mas é Milagros que sai voando no meio de lençóis. É verdade. Ou só não, verdade com poesia. Ou o que aconteceu com ela? Engravidou, sendo solteira, e foi mandada para um convento. Alguém explicar engravidou sendo solteira? Não. E a história do boto do Amazonas? É exatamente a mesma coisa. Claro. É cultura. É cultura, portanto, é verdade. Você trouxe seus livros de contos, a gente vai mostrar e falar deles já, alguns deles traduzidos aqui. Mas, enfim, o mundo se voltou para a literatura latino-americana na década de 60. E hoje, essa troca literária, como é que está entre os países? Nós conversamos com o escritor cubano Leonardo Padura sobre o assunto. Vamos conferir. Hace 30, 40 años, cuando se produjo el boom de la novela latinoamericana, pues los escritores se convirtieron en figuras públicas, seguidas, las noticias sobre ellos, las revistas literarias, constantemente estaban hablando de ellos, surgieron muchas revistas importantes, la crítica en los periódicos, en fin, había todo un ambiente muy propicio a la difusión de la literatura. Creo que eso ha ido cambiando en los últimos años por muy diferentes circunstancias. Está la circunstancia de la llegada de lo digital que ha desviado o ha canalizado de otra forma algunos intereses. Está el hecho de que muchas pequeñas editoriales han desaparecido y están los grandes grupos editoriales. Y hay un problema que creo que es de los más agudos que estamos confrontando, y es la falta de comunicación entre los países latinoamericanos. Los escritores brasileños son importantes para Brasil, prácticamente desconocidos en el resto de América Latina. Pero en el resto de América Latina, donde se habla español, hay ocasiones en que un escritor colombiano es desconocido en Perú, y uno peruano es desconocido en Argentina, y un argentino es desconocido en Cuba.
circulan mal los libros en el continente y eso es un problema. De todas maneras, hay países en los que yo siento que se mantiene la curiosidad por el conocimiento de otras culturas. Ocurre en Alemania, ocurre en Francia, que todavía se publica mucha literatura no propia, sino literatura en traducción de otras culturas, de otros países, y son como espacios que nos salvan a los escritores y nos dan la posibilidad de penetrar en otros universos y conquistar otros lectores. Você também enxerga, Eric, essa falta de comunicação entre os países? Eu sempre pensei o seguinte, quer dizer, quando eu era jovem, nos meus anos jovens, isso não havia. Não havia. Saía um livro de alguém interessante no México, chegava a notícia em Buenos Aires. No meio. No meio. O que o Padura falou é certo, quer dizer, havia pequenas editoras médias. Agora que só existem grandes grupos globais, etc., então a literatura não interessa para eles. Para quê? Entendeu? Quer dizer, vamos concentrar aqui, cada sucursal tem de mostrar resultado melhor que a outra. Uhum. Então, cada um tem o seu. É muito complicado, eu enxergo. Porque vira uma questão mercadológica e não literária. Mercadológica de disputa regional. Chegou a hora do quadro Dando a Letra, que é a hora em que o seu projeto aparece no nosso programa, projeto de literatura, que fale sobre o mercado de livros ou sobre literatura brasileira, estrangeira, enfim. Mande seu projeto pra gente, que a gente tem prazer em mostrar aqui no nosso programa. A gente volta depois do intervalo. Olá, meu nome é Ana Luísa Figueira. Eu escrevo poesia e vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu moro na Argentina há muitos anos e hoje em dia o espanhol não sei se é a minha segunda ou a minha primeira língua. Então eu escrevo muito nesses dois idiomas. Comecei a escrever poesia meio por acaso, assim, uma coisa muito, para mim, meio catártica, num momento muito complicado da minha vida. E eu senti essa necessidade e comecei a escrever, assim, do dia para a noite. Era uma habilidade que eu não sabia que tinha. Bom, então queria convidar vocês para dar uma passadinha lá pelo blog, se chama Nanopoemas, Cápsulas de Amor y Poesía en Dosis Homeopáticas. Nunca fui afecta a los secretos. Muchas veces sentí que vine al mundo a tirar el ventilador la mugre que se esconde bajo la alfombra del silencio. De la gente siempre me interesó su verdad oculta, su error inconfesable, sus vergonzosos deseos. Es que ningún encuentro es posible mientras llevemos puestas nuestras máscaras invisibles de certezas. Así decía el poeta en un tal poema en línea recta. Olá, o Trilha de Letras está de volta e hoje estamos numa conversa sobre literatura latino-americana com Eric Nepomuceno. Mas antes de a gente voltar ao papo, que está ótimo, vamos ver que dica a Cátia Navarro tem pra gente hoje. Vamos ver. Onde encontrar histórias da história da América Latina? Na trilogia do uruguaio Eduardo Galeano, que faleceu em 2015. O título, Memória do Fogo. Nas minhas mãos, o primeiro volume, com histórias extremamente interessantes, datadas e feitas a partir de grande pesquisa. Eu vou ler uma delas, de 1493, cujo título é Todos são contribuintes. Até estas remotas alturas, muito ao norte, chega o arrecadador do Império dos Incas. Os índios quilancigas não têm nada para dar, mas neste vasto reinado, todas as comunidades pagam tributos, em espécie ou em tempo de trabalho. Ninguém pode, por mais longe que esteja ou por mais pobre que seja, esquecer quem manda. Ao pé do vulcão, o chefe dos quilancigas se adianta e põe um cartucho de bambu nas mãos do enviado de Cusco. O cartucho está cheio de piolhos vivos. Vocês já imaginaram se os contribuintes hoje resolvessem pagar seus impostos com piolhos vivos? Eric, a gente estava falando aqui da literatura latino-americana e você entra também como tradutor desse todo esse material. Você já traduziu autores importantíssimos, inclusive Gabriel Garcia Marques, você trouxe aqui, parece uma relíquia para nos contar essa história. Como é que é fazer essas traduções dessas obras tão importantes? E, por favor, a história do Notícias de um Sequestro, do Gabriel. Isso aí foi em 96.
eu tinha recebido os originais xerocados, né? Eu estava começando a traduzir esse livro, eu estava com o Felipe, meu filho, e o Garcia Marques em Madrid quando esse livro apareceu. E era um negócio incrível, porque vendia. E eu tinha recebido, pouquinho antes de viajar, os originais. E não tinha começado a traduzir. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a traduzir. Um dia me ligam da agência Carmen Balcells, que era agente do Garcia Marques, dizendo: Eric, começou? Eu falei: comecei, tá engraçado, tá legal. Eu tô na página, já para. Eu falei: mas parar por quê? O que houve? Tá cheio de erro. Aí eu brinquei: como é que você sabe que tá cheio de erro se você nem leu o que eu traduzi? Não. O original. O Garcia Marques, com um livro que já tinha vendido naquela altura 500, 600 mil exemplares, resolveu reler e fez 500 correções. Essas aqui são as correções do Garcia Marques. Do Garcia Marques. Olha, gente, está aqui cheio, olha. Aí eu parei Aqui, assim, ó. e dias depois recebi por DHL, eu não me lembro, dessas companhias hiperexpressas, o livro. E quando eu peguei e comecei a ver, é de um detalhismo. A letrinha dele, né, corrigindo e porquê e tal. É muito interessante, é muito... É aqui, ó, La Radio Caracol. Aí ele muda para Caracol Rádio. Com membreto, ou membrete. Aí ele corta trechos. E com a letra dele. Com a letra dele. A letra dele, que isso é o verdadeiro tesouro, é o livro mais valioso lá de casa. E como é a experiência de traduzir um livro desse? Como é que você... É fácil transportar essa especificidade da cultura? Veja, o problema é o seguinte, você... Aqui do Galeano, né? Aí tem vários do Eduardo, né? Vários. Eu traduzi uns 14, 15 livros dele, traduzi uns 8 ou 9 do Garcia Marques. Cortázar traduzi 2. Onete eu traduzi o que na época eram os contos completos dele. O Rufo escreveu 3 livros, eu traduzi os 3. É o único autor que eu tenho a tradução da obra completa. Você teve a oportunidade de conhecer todas essas pessoas e estar ali vivendo esse momento. E eu fico me perguntando como o Brasil se coloca nesse cenário. É facílimo responder. O Brasil não se coloca, né? Este é o único país, de todos os países da América Latina, em que você se refere a autores latino-americanos sem incluir nenhum brasileiro entre eles. Sempre que me perguntam quais são os grandes mestres da literatura latino-americana, é óbvio, né? Rufo, Onete, Graciliano Ramos. Não, estou falando latino-americana. E o Graciliano Ramos, como sabemos todos nós, era o quê? Dinamarquês, noruego? Ah, não, ele era brasileiro. E o Brasil é o quê? Né? E temos alguns outros que pegaram o Jorge Amado, pegou muito o nosso imaginário. Né? Não, Jorge Amado era um dos poucos autores brasileiros com consciência da sua latinidade, né? Alguns grandes intelectuais brasileiros, talvez o que tinha mais absorvido essa certeza, o Darcy Ribeiro. A Nélida Pion circula, o Moacir Sclia circulava relativamente bem. Rubem Fonseca influenciou gerações de autores mexicanos, colombianos, né? Ao falar do urbano, né? Agora, que é um urbano tardio nosso, né? O urbano tardio. Agora, nenhum deles, exceção de Nélida, Darcy, etc., eu nunca senti, eu me dava muito com o Moacir Sclia, me dou com o Zé Rubem. É estranho que eles não assumem, ou não externam esse vínculo, né? Latino. Esse vínculo latino. É chato isso. Não, e a questão essa questão da falta de memória, que é uma coisa que me atormenta muito. Né? Eu, como escritor de ficção, fico pensando muito assim, eu quero escrever sobre a ditadura, mas eu exatamente não vivi a ditadura, mas posso tentar fazer uma história de ficção. E por que a nossa ficção não trabalha? Me parece que até o cinema, por exemplo, argentino, olha para a própria cultura argentina, os próprios defeitos e as peculiaridades do jeito de ser argentino. E por isso ele é tão eficiente. O nosso cinema ainda não chega lá, a literatura também fala muito do professor universitário em crise de meia-idade, mas fala pouco... Mas veja, Rafael, isso aí tem uma explicação direta.
Ai, que bom. O Brasil é o único país latino-americano, o único, que não assumiu a sua memória, não fez justiça. Porque o Brasil é um país que prefere olhar ao espelho e ver um outro rosto que não o seu, né? O Brasil tem medo de assumir sua memória. Porque se assumir sua memória, vai assumir sua omissão e, em muitos casos, sua cumplicidade. Os meios de comunicação brasileiros, por exemplo, foram todos com conluio total com golpe. As empresas brasileiras, a banca brasileira. Portanto, é melhor jogar para debaixo do tapete. Eu me lembro de um querido amigo meu, fraterno amigo argentino, o advogado Eduardo Luiz Duhalde, que foi quem derrubou, já no governo do Néstor Kirchner, a anistia do Menem. Uhum. Ele dizia o seguinte: tá certo, vamos virar essa página. Agora, antes é preciso ler o que está escrito nela. Claro. E o Brasil... Só assim que se evolui, né? Só assim que você trata de impedir que aquilo se repita. Que é um perigo atual. E o Brasil sempre se acovardou. E o que mais me surpreende é que a Corte Suprema do meu país teve uma atitude digna de um poltrão, né? Quer dizer, impediu, ao impor uma anistia, claro, impediu o acesso, que a sua geração tenha acesso à memória. Por que que os autores brasileiros cuidam tão pouco desse período? Não sei, talvez por fazer parte desse processo. Infelizmente, a desigualdade social sempre foi uma marca dos países latino-americanos desde a colonização. Hoje, com o capitalismo avançado, essa realidade se intensifica ainda mais. Vamos ver o que o escritor Leonardo Padura pensa sobre o assunto. El problema es que en el siglo XX estaba muy clara o nos parecía muy clara la división del mundo en dos bloques políticos, el bloque político socialista, el bloque político capitalista. Esto hoy está igualmente dividido, pero por una cuestión no política, sino por una cuestión económica. El mundo está dividido en un 2, 3, 5% de la población rica y un 95% de la población que puede ser una clase media baja, pero una población que no decide económicamente, que no tiene el poder económico. Yo creo que esa es la gran división que existe hoy en el mundo. Mira, yo me sorprendí en la última intervención pública que hace Fidel Castro, enfermo, ese día en la noche lo tuvieron que llevar a un hospital e ingresarlo. Fidel Castro dijo una cosa que creo que explica mejor que yo. Él tenía mucha más experiencia política que yo, como te podrás imaginar. Y Fidel Castro dijo algo, dice, muchas veces acusamos a la derecha, a las oligarquías, de los males y de los errores que cometemos los revolucionarios. Y no analizamos los errores que hemos cometido los revolucionarios, que hemos tenido la culpa de muchos de los fracasos que ha sufrido los movimientos progresistas en el mundo. Y creo que todavía hoy no hay una conciencia de hasta qué punto estos males que estamos viviendo no tienen que ver solamente con esa derecha malévola que existe, sino con los errores que cometió la izquierda a lo largo de todo el siglo XX y que sigue cometiendo. E como você enxerga essa quase autocrítica da esquerda que o Padura ressaltou aqui? Eu acho que ele tem razão, né? Acho que ele tem razão. Há que se buscar o equilíbrio. Há que se buscar o equilíbrio e a esquerda, como sempre teve a coçada e continua, tem a tendência de, por autoproteção, autodefesa, não reconhecer erros, né? Eu sou de uma linha que outra, que eu acho que os erros têm de ser assumidos e... Até para a memória e para isso não repetir os erros. Para você não tornar a cometê-los. Mas eu queria saber um pouco mais desse seu universo criativo, ou seja, quais são os temas e o que te interessa, principalmente no formato conto? Formato conto. Eu acho o seguinte, eu sou contista. A única vez que eu tentei escrever um romance, que depois virou uma novela,
E eu fui cortando tanto que ele ficou com 70 páginas, né? Se um dia vier uma forma mais longa, eu faço uma forma mais longa, eu não tenho essa preocupação. E eu acho que as histórias, eu sou um escritor de muito pouca imaginação, mas de muita memória. A memória, para mim, é a minha matéria-prima, dela que eu escrevo. E as histórias me buscam, me procuram. Às vezes eu fico 4, 5, 6, 8 anos sem conseguir escrever um conto, de repente, em 2 meses, Sim. a memória me inunda e me afoga. E aí pronto. Claro, muito bom. Querido, obrigado pelo papo, foi Obrigado a ótimo. você. Infelizmente, chegamos ao fim. E espero vocês aqui na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Valeu!